Caríssimos irmãos, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui hoje para trocarmos algumas palavras com vocês antes do nosso atendimento. Nós agradecemos a essa casa que nos oferta essa oportunidade de podermos trocar algumas palavras, falarmos do Evangelho e das lições de Jesus, antes do atendimento das senhoras e dos senhores. Então, vamos. Vamos ver se eu consigo fazer sem óculos. Vamos lá. Nós vamos utilizar um capítulo, um pedaço do livro ditado por Emmanuel com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ceifa de Luz. Vamos ao item 48. Vou torcer para conseguir ler sem óculos. Vamos lá. Temos efetivamente duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências. Mormente, quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas da elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho, focos de vibrações contundentes. Centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito, suspeitas injustificáveis, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver. Fácil inferir que apenas lesamos a nós mesmos fazendo adversários, tanto quanto é muito importante saber tolerá-los e respeitá-los, sempre que surjam contra nós. Compreendamos assim
que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à convivência com o mal, e sim nos entregava a fórmula ideal de equilíbrio com a paz da imunização. Então vamos lá. Esse texto aí quer dizer o que exatamente? Que para alguma coleção de desafetos a gente não tem muita coisa para fazer, né? São os nossos parceiros de outrora, que acreditam ter o direito de vingança. E aí, no decorrer das nossas encarnações, quando nos reencontramos com eles, vamos ter que nos ajustar ou acertar as contas da forma mais equilibrada e amorosa possível. Mas a segunda etapa é criação nossa, nesta estada. Todas as vezes em que eu quero ter razão, não interessa a que preço, todas as vezes em que eu falo mais alto, todas as vezes em que eu sou descortês com alguém, eu posso, nesse ponto, estar criando inimizades, gerando desafetos. Esse negócio está com microfonia. Dificultando a jornada. Porque assim, é aquela famosa frase: quem bate esquece, quem apanha não. Às vezes o que a pessoa que nos procurou queria era só uma palavra de consolo. Mas no nosso movimento do dia a dia, nós nem demos muita atenção. E geramos aí uma animosidade que pode, com o passar do tempo, se transformar numa guerra silenciosa de emoções negativas. E aí aquela pessoa insatisfeita começa a dizer: sabe aquela lá? Ela não é uma pessoa boa. Sabe aquela lá? Ela é grossa. Sabe aquela lá? Ela não tem paciência. Sabe aquela lá? Ela fala uma coisa e faz outra. Sabe aquela lá? E faz uma lista. Em alguns itens, talvez a pessoa tenha razão. Talvez sejamos mesmo intolerantes em alguns aspectos. Mas no momento em que um episódio é transformado num quadro que te envolve e destrói em algumas circunstâncias, isso é muito, muito, muito desagradável. E vira uma situação em que, ao invés de nós tentarmos reconciliação, nós vamos botando lenha na fogueira. Ao invés de ouvirmos e tentarmos ser aquele apaziguador, nós colocamos outros itens na lista de desastres que está nos sendo apresentada. Para aqueles que nos reencontraram, nós temos uma missão conosco: quebrar as correntes do ódio e perdoar. Para estas situações que nós criamos, por já termos muito clara na nossa consciência que devemos abafar o fogo, eliminar a fervura
expandir o amor, devemos buscar a reconciliação. Mas é importante dizer que nem sempre a reconciliação é possível, porque às vezes a outra pessoa não quer. Ela já concretizou tanto aquela lista horrorosa, que ela não quer conversa com você. Você pode até bater na porta, falar, olha, vamos conversar. Aí a pessoa olha para você e diz assim, deixa quieto. Vai fazer o quê? Também não adianta ficarmos remoendo em estado de culpa, porque isso nos adoece. Sigamos em frente, fizemos a nossa parte. Se esta tentativa de reconciliação foi real. E roguemos aos céus que esse inimigo seja envolvido com muita luz, com muito amor, e que o seu coração seja tocado pelo amor de Jesus. E que talvez em outra oportunidade possamos nos encontrar, dialogar e nos reconciliarmos. Porque toda a construção de energias turvas desestabiliza a nossa saúde. Eu sei, nem Jesus agradou a todos. É claro que não falo isso de vocês, pessoas equilibradas, tranquilas, felizes, que olham para o outro com caridade e amor, que se preocupam com o próximo. Mas para alguns que não têm esse nível de vibração, vão cavando situações desastrosas de animosidade. E quando elas se esparramam feito um rastilho de pólvora, elas trazem cada vez mais perseguidores, que às vezes nem estavam lá na situação, mas compram a ideia. Então o que é importante? Amar os nossos inimigos. Como diz o texto, não é estarmos na frequência do mal, nos permitirmos compartilhar vibrações desconexas, mas é estarmos realmente prontos para apaziguar os corações. Primeiro o nosso próprio e depois o do próximo. É entender que neste mundo caótico em que vivemos hoje, já basta de dor e destruição. Não sejamos nós também mensageiros do caos. Não vamos permitir que a nossa vibração, a nossa energia e o amor que temos em nosso coração seja desestabilizado, dilacerado por frequências totalmente desalinhadas. Busquemos a paz, porque precisamos da paz para termos tranquilidade na nossa jornada. No momento em que alguém se altera com você, não adianta falar mais alto. É necessário desacelerar. Abaixe o tom. É automático. Quando a pessoa percebe que passou do ponto e você abaixa o tom, ela no ato diminui o dela também. Que numa discussão possamos estar em oração. E ao invés de ficarmos lá, o que é isso, o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo, esteja em oração. Ô Senhor,
que eu me mantenha em equilíbrio e que o seu amor também equilibre a todos neste local. A paz que nós dizemos buscar, nós precisamos produzir. E ela só é semeada se parte de mim. Porque nós vivemos num processo individual no coletivo. Então, se eu semeio a paz, ele, ela, ele lá, imagina esse salão aqui lotado de amor, de equilíbrio, de acolhimento, de caridade. Imagine quanta energia boa poderá envolver até aquele que chegar meio agitado, nervoso, chateado, irritado. Porque a energia do meio, ela nos envolve. E se nós queremos caminhar nas pegadas de Jesus, devemos nos portar como alguém que entendeu as mensagens dele e está semeando o que aprendeu. Em casa, na discussão, ao invés de falar mais alto, bater na mesa, criar contenda, para. Se não conseguiu encerrar de maneira civilizada, dê um passo atrás e se coloque em oração. No trânsito levou uma fechada, isso nunca acontece, não é? Ainda mais aqui, nem buraco tem na rua. Pega o carro e sai que nem um doido, fecha o outro, desce do carro. As tragédias acontecem dessa forma. Está na fila esperando e alguém passa na sua frente. Criar confusão para quê? Respira fundo. Faça uma oração. Procure se manter em equilíbrio, porque é isso que vai fazer a diferença. Isso é conversa. Não é não, experimentem. Eu testei, eu sei do que eu estou falando. Então, ao invés de sermos o agente do caos, sejamos o mensageiro da paz. Hoje o que nós vemos nas cidades e no mundo afora é uma belicosidade pulsante. Onde as pessoas pensam assim, eu tenho poder, eu faço o que eu quiser. Olha que lindo isso, né? Nós temos que fazer o que deve ser feito pela paz. Primeiro a minha paz e depois a paz de todos. Pessoas felizes não buscam confusão, não fazem fofoca, não semeiam a discórdia, não criam gangues para atacar os diferentes. Isso é atitude de gente desajustada, desequilibrada. Então, que exemplo nós queremos seguir? Que tipo de marca eu quero deixar quando eu voltar para casa? A criatura da confusão ou a criatura que apaziguava? Eu, ouvindo uma palestra outro dia,
ouvi uma senhora falando do dirigente da casa que ela frequentava. E eu pensei, um dia eu chego lá. Equilibrado, sempre que alguém dizia alguma coisa, ele trazia uma coisa de positivo. É isso. Esse é o legado que nós precisamos deixar. Tá. Talvez não funcione todos os dias. Mas todas as vezes que funcionar, nós teremos feito a nossa parte em prol do equilíbrio da nossa sociedade. Então, que nós busquemos todos os dias a nossa paz, o nosso equilíbrio, para que sejamos aquela pessoa que no momento de desespero, de dor, de angústia e até de raiva, alguém fala, preciso falar com fulano, eu tenho certeza que eu vou ficar bem. Porque no momento em que entra em contato com alguém que tem esse equilíbrio, essa visão, essa postura, sente paz, alegria. Sabe daquelas pessoas que você quer conversar e não quer que a conversa acabe? É preferível que sejamos a pessoa da paz. E para aqueles com os quais nós não conseguirmos, apesar dos nossos esforços, nos aproximarmos, deixe-os seguir na paz do Senhor. Porque ninguém é obrigado a nada. Peça a Deus que o envolva com amor, com luz, que toque o seu coração. Mas se vocês não conseguem conviver, que cada um siga a sua jornada com respeito. Com respeito. Quando nós dizemos que somos cristãos, que seguimos a Jesus, criamos ali uma lista que em muitos itens nós não estamos compatíveis. Então, que ao invés de sermos uma lista incompleta, que sejamos semeadores da palavra do Cristo. Verdadeiramente. Se de alguma forma algum conflito foi criado, que busquemos o entendimento. Mas se aqueles com os quais tivemos lá os nossos desentendimentos não nos quiserem ouvir, de coração, exercitemos o amai os nossos inimigos, que eles estejam em nossas preces e que desejamos a eles o melhor, para que sejamos felizes verdadeiramente, todos nós. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva e nos fortaleça. Muito obrigada. Boa noite.